Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E você está tendo acesso agora ao nosso segundo vídeo relacionado à lição de número 10 da nossa escola bíblica. E o tema de hoje é mansidão, a virtude do Espírito Santo. E nesse momento nós já vamos entrando logo no segundo tópico da nossa lição, tratando do seguinte tema: evitando as pelejas e contendas. Meu amado, o crente em Jesus Cristo, que nasceu de novo e é controlado pelo Espírito Santo, ele não anda aí procurando briga, confusão, quebrando pau, baixando barraco e rodando a baiana, não. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Nós precisamos evitar as pelejas e as contendas, amém? Deus, ele deseja nos usar para fazer barraco, escândalo, confusão, perturbação. O diabo já tem os dele, amém, meu querido? Nós somos chamados para sermos pacificadores, mas quando necessário, nós temos a coragem de confrontar o erro e expor a nossa opinião acerca de vários assuntos relacionados à nossa fé, à moral, valores e princípios. Porque, meu amado, ser manso não é se calar diante das coisas erradas, não. Ser manso é se posicionar, mas se posicionar com sabedoria e com autoridade de Deus. Vamos então ao primeiro subtópico dentro deste nosso segundo vídeo: pelejas e discórdias. O cristão cheio do Espírito não perde tempo e nem energia em contendas e discórdias. Ele consegue discernir contra qual inimigo está pelejando e se vale de armas poderosas em Deus para vencer a batalha no campo da espiritualidade. Amém, meu amado? Meu amado, uma coisa que Deus nos deu é discernimento. Na verdade, discernimento é até um dom de Deus, é um dos 9 dons espirituais. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento. Mas lá em Efésios capítulo 6, Paulo afirma que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Amém, meu querido? Então nós precisamos entender que o crente que é cheio do Espírito e que tem o fruto do Espírito, ele não vai perder tempo em discussão, rixa, debate, confusão, não, bate-boca. Ele já vai discernir realmente quem é o seu inimigo. E muitas vezes o seu inimigo, meu querido, não é esta pessoa que se apresenta diante de você te afrontando, te caluniando, te difamando. Nós precisamos ter discernimento do que está por trás de determinadas atitudes e o que está por trás de determinados comportamentos, meu amado. Nós não podemos gastar energia, tempo em brigas, confusão, não. Nós vamos direto ao âmago do problema. Nós vamos direto ao cerne daquele problema. E quando identificamos que é de ordem espiritual, nós vamos entrar na batalha espiritual, porque essa batalha ela vai se travar e ser definida no mundo espiritual, através do jejum, através da oração e através da meditação na palavra de Deus, meu querido. Muitas vezes você está lidando com situação que não irá se resolver somente dentro do campo da razão, do campo da argumentação, do campo das possibilidades humanas. Talvez você está enfrentando uma situação no seu casamento, meu irmão, minha irmã, que você vai precisar de entrar numa batalha espiritual para resgatar o seu cônjuge que talvez perdeu o temor de Deus e a visão de Deus. Muitas vezes, no lar, nós estamos enfrentando batalha espiritual e perdemos tempo, às vezes, batendo nos filhos, espancando o filho, aquele menino agitado, aquele menino problemático, aquele menino que bate nos coleguinhas na sala de aula, aquele menino que não consegue ficar quieto. Muitas vezes precisamos prestar atenção no tipo de desenho, no tipo de literatura, na internet, o que esse menino está vendo aí na internet. Os pais precisam ficar antenados, porque muitas vezes
nosso lar está sendo alvo de ataques demoníacos. Então nós precisamos ter discernimento para saber com o que nós estamos lidando. Eu quero deixar com você uma reflexão. Davi demonstrou sabedoria e coragem ao recusar debater com seu irmão Eliabe. Ele estava focado na batalha que travaria com o gigante filisteu e não permitiu que nada lhe desviasse a atenção. Lembra daquela passagem que Davi foi levar queijo, leite para os irmãos que o pai mandou ele levar? Quando ele chega lá, encontra o gigante filisteu. Ele viu que ninguém tinha coragem de desafiar aquele homem. Davi perguntou: quem é aquele ali? Aquele homem é o que está afrontando o exército, ninguém tem coragem de lutar com ele. E Davi começou a inquirir, fazer perguntas a respeito daquele homem. E de repente veio de lá o irmão de Davi, Eliabe. Eliabe, ele entra em cena para tirar Davi do foco, para provocar a Davi, para tirar Davi daquela visão que Deus estava dando para ele. Porque naquele exato momento, Davi estava tendo uma revelação de Deus, Deus comunicando ao coração de Davi uma fé, falou: olha, Davi, esse homem tem aí 40 dias que ele está afrontando todo o exército. E Davi começou a ficar agitado com aquele negócio por dentro de si. Mas Eliabe entra em cena e ele fala: cadê? O que você está fazendo aqui? Eu conheço a sua presunção, a sua prepotência, que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo e está aqui, em vez de estar lá. Meu irmão, Davi tinha tudo para perder o controle, para perder a bênção, para perder aquele momento de comunhão com Deus. Sabe o que Davi faz? Davi dá as costas para Eliabe, não entra no debate com ele, mas Davi entende que a batalha dele não era contra Eliabe, que a batalha dele era contra o gigante. Meu irmão, nós precisamos entender que a nossa batalha não é contra o nosso irmão. A nossa batalha é contra um gigante. E essa batalha, ela se dá no campo espiritual. Davi entra no mundo espiritual e, cheio de fé, ele vai desafiar o gigante. Meu irmão, quem foi chamado para lutar batalhas no mundo espiritual, travada com gigantes, com principados e potestades, ele não vai entrar em confrontação com homens, com pessoas, com aqueles que se apresentam no nosso caminho. Eu deixo aí uma imagem. Esse animal parece um animal inofensivo, dócil, bonitinho até, mas esse animal aí é um gambá. O gambá, meu irmão, é um animal simples, pequeno, parece inofensivo. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão. A mais imbecil das batalhas se dá contra o gambá. Independente do resultado, ainda que saias vitorioso, no final você terminará todo mal cheiroso e necessitará de um bom banho. Meu irmão, quantas vezes nós travamos batalha com pessoas? A gente bate boca, a gente discute, vamos falar um termo popular, a gente quebra o barraco, a gente arruma maior confusão, a vizinhança até ouve, as pessoas ouvem a gente discutindo, falando alto, perdendo controle emocional. Meu irmão, não vão perder tempo com gambá não, meu querido. A batalha mais imbecil que nós podemos travar é contra o gambá. Porque independente de você perder ou não a discussão, no final você vai sair todo sujo, todo fedendo. Que adianta você lutar com gambá? Talvez eu use até uma analogia que Davi, antes de se apresentar para lutar com o gigante, Eliabe se apresentou como um gambá para lutar com Davi, para tirar a concentração de Davi, o foco de Davi. E quantas pessoas não travam as verdadeiras batalhas porque estão travando batalhas com gambás? Meu irmão, tenha visão de Deus, tenha discernimento, sabedoria. Saiba quem é verdadeiramente o seu oponente, o seu inimigo. Mas também saiba aqueles que não são. Teu irmão, ele não é seu oponente, teu inimigo. Talvez ele pode ser no máximo um gambá que se apresentou aí para te desafiar. Meu irmão, quem foi chamado para desafiar gigantes, não perde tempo com gambá. Não gaste as suas energias
dando resposta às pessoas que andam na carne, que não andam no espírito. Não gaste energia e tempo com pessoas que não são espirituais. São pessoas maldosas, são pessoas carnais, são pessoas que não têm visão de Deus, são pessoas que não têm discernimento, são pessoas que querem apenas ser instrumentos na mão do maligno para tirar o seu foco da verdadeira batalha, que é a batalha no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe. Vamos prosseguir então na nossa lição. Segundo subtópico das nossas lições, ações do homem carnal. Saul, para manter seu poder e liderança, estava disposto a matar qualquer um que se colocasse em seu caminho, embora Deus já o houvesse rejeitado. Nós observamos a história bíblica que Saul havia sido rejeitado por Deus, mas ele usou de todas as suas artimanhas, de todo o seu poder de rei, para perseguir e matar qualquer um que se colocasse no seu caminho. A Bíblia fala que Samuel, o profeta Samuel, ele tinha medo de Saul, porque Saul ele metia medo nas pessoas por causa da posição, do cargo que ele ocupava. E ele fazia tudo isso não é na direção de Deus. Ele fazia isso fora da direção de Deus, porque ele já havia sido o quê? Rejeitado por Deus. Havia um espírito maligno reinando no coração de Saul. Meu irmão, o homem sem Jesus, ou o homem fora da direção do Espírito Santo, estou falando de pessoas na igreja, quando ele quer manter o seu poder, não é a sua chamada. Uma coisa é poder, outra coisa é a chamada. Muitos estão querendo manter o seu poder fora da chamada de Deus para a sua vida. Já foram rejeitados por Deus, já foram reprovados por Deus, os seus atos, os seus comportamentos, os seus frutos mostram isso. Mas ele insiste em permanecer no poder. Meu amado, o homem sem Jesus ele pode usar de articulação política para perpetuar o seu poder. Mas mais cedo ou mais tarde, Deus irá arrancá-lo, irá colocar outro segundo o seu coração. Eu quero deixar uma reflexão para você sobre esse segundo subtópico. É possível crescer na vida e no ministério se valendo de uma política suja e estratégias vergonhosas. O tempo e a eternidade provarão que tais atitudes são reprováveis por Deus e passíveis de juízo. Meu irmão, na vida a gente pode crescer usando uma política de puxar o tapete dos outros, de furar o olho do outro, de matar aqueles que se colocam no seu caminho. Há pessoas que veem a vida como uma competição. E a vida, ela não é uma competição, a vida é uma parceria. Para você nascer e para eu nascer, milhões, mas milhões lutaram para que eu pudesse nascer. Milhões de espermatozoides foram lançados. E somente um conseguiu chegar lá. Mas para nós chegarmos lá, para eu chegar e você chegar, milhões trabalharam em equipe para que um alcançasse o objetivo final. Meu irmão, a vida ela não é uma competição. A vida ela é uma parceria. Então, meu amado, há pessoas que para subir na vida, eles mentem, eles matam, eles roubam, eles enganam, eles trapaceiam, eles usam de articulação política. E eu estou dizendo isso, meu querido, não é lá só na política de Brasília, não. Eu estou falando na política de igrejas, de ministério. Pastores, presidentes de ministério que quer manter o poder quando Deus já o rejeitou, a sua chamada, a sua vocação. Perderam o amor pelas almas, pelo status, a posição, o dinheiro e tudo que o cargo pode oferecer. Ele não sai e não deixa outro entrar. Meu irmão, o tempo há de mostrar que essa política suja, esta estratégia vergonhosa, ela é reprovada por Deus. E muitos, eu posso dizer, estão debaixo de maldição. Muitos líderes, muitas pessoas que ocupam cargo e posição, chegaram lá, não é porque Deus os colocou ali, não.
é porque eles usaram de mentira, usaram de engano, pisaram e mataram muitas pessoas inocentes. Mas no devido tempo, Deus trará a justiça. A Bíblia fala que Deus virou para Caim e disse: olha, o sangue de Abel clama a terra. A terra clama pelo sangue de Abel. Meu amado, sejamos honestos, sinceros, para crescer no ministério, para crescer na vida, não precisamos puxar o tapete de ninguém, não precisamos matar ninguém, não precisamos mentir, entregar ninguém, denunciar, delatar ninguém. Para subir no ministério, nós precisamos estar na dependência de Deus. E estar no ministério não é sinônimo de que você cresceu com Deus. Sinônimo de que você cresceu com Deus é quando você tem santidade de vida. É quando você faz a obra de Deus, mesmo não tendo o cargo de diácono, mesmo não tendo o cargo e o título de presbítero, de pastor. Você é alguém que faz. Há muitos que têm título, mas não tem mais trabalho. E há muitos que têm trabalho e não têm título. Entre o trabalho e o título, meu irmão, escolha o trabalho. Vamos prosseguir adiante no nosso terceiro subtópico dentro dessa lição. Um espírito aguerrido. Há quem lute com garra e bravura quando o assunto diz respeito aos seus interesses pessoais. Infelizmente, o mesmo não ocorre quando se trata de defender os interesses do reino de Deus aqui na terra. Há pessoas que para manter alguma posição, há pessoas que para defender os seus interesses particulares. Estou falando aqui, meu querido, eu penso que já passou do momento da CPAD se posicionar e produzir uma revista no seu material pedagógico da Escola Bíblica Dominical que fale da transição, esse período de transição que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a terceira geração das Assembleias de Deus. A primeira geração, eu arrisco apontar, foi a geração Daniel Berg e Gunnar Wien. Depois veio a segunda geração. Muitos dos nossos pastores, presidentes, dos nossos líderes, eles foram contemporâneos de Daniel Berg e Gunnar Wien. Muitos fizeram trabalhos maravilhosos e extraordinários. Mas, infelizmente, por todo este Brasil, há muitos lugares onde está reinando a divisão, briga pelo poder. Quando chega o período agora de transição, muitos pastores dessa segunda geração, depois de Daniel Berg e Navini, eles acreditam e agem como se a igreja fosse uma propriedade particular ou um patrimônio da família, que ele pode transferir para o filho, pode transferir para sobrinho, pode transferir para um parente ou para alguém da sua cozinha. Porque aquela pessoa que ele quer transferir, muitas vezes, não tem a chamada de Deus para a sua vida. O interesse ali, ele é todo o quê? É em dinheiro, é um interesse comercial e mercantilista. Eu quero ver brigar para mandar o filho para a África. Eu quero ver brigar para mandar o filho para missões. Eu quero ver brigar para mandar o filho lá para a favela. Brigar para mandar o filho fazer evangelismo lá no Morro do Alemão, nos lugares perigosos. Não brigam, mas querem brigar para colocar os filhos no lugar de posição de destaque, assegurando-lhes o futuro e que a renda da família não vai cair. Eles, para brigar por isso, eles se mostram verdadeiros guerreiros, heróis e valentes. Porém, essa mesma bravura, ela não é vista quando diz respeito a lutar pela obra de Deus e reino de Deus. Não se briga por causa de almas. Não se briga por causa de alcançar pecadores. Briga-se por causa de dinheiro. Meu irmão, eu sou testemunha ocular do que esse período de transição está acarretando nas Assembleias de Deus no Brasil. E eu penso que o pior exemplo está vindo lá de cima, da CGADB. Me desculpe se você não gosta que eu falo desse assunto, mas eu tenho que falar desse assunto. Um espírito aguerrido, pessoas que brigam por causa do cargo, por causa do título e da posição,
mas não brigam pelo reino de Deus. Se apresentam como líderes espirituais desta instituição, mas dão um péssimo exemplo, que está aí há décadas e anos brigando. E quando chega o período de sair, quer passar o cargo, quer passar a responsabilidade para o filho, como se Deus não tivesse homens capacitados para dar continuidade a esse trabalho. Eu penso que seja um momento oportuno da CPAD abordar este assunto, transição, esse período de transição, essa terceira geração de pastores que está aí se apresentando, está lutando, está se matando para conseguir chegar no lugar que Deus determinou para eles. Porque quem está na posição não quer sair, estão agindo como se fosse Saul. Mas cuidado, nós conhecemos o final da história de Saul. Foi um final trágico, vergonhoso. Ele poderia ter terminado o seu reinado e partido em paz, com honras de chefe de Estado, ser lembrado pelas pessoas. Mas, infelizmente, muitos estão terminando seu ministério e irão terminar na vergonha, no vexame e não deixarão saudades e nem boas lembranças quando partirem deste mundo. Meu amado, eu uso aí uma imagem de soldados aí, nós vemos soldados armados, prontos aí, é uma metáfora, dispostos a ir para a luta. Oxalá que essa disposição, ela se manifestasse por amor às almas, com visão de reino de Deus e não com visão de reino de homens. Encerramos aqui o nosso segundo vídeo relacionado à nossa lição de número 10, cujo tema é a mansidão. Você vai ter a oportunidade de clicar logo aqui e assistir a primeira aula, ou clicar mais abaixo e assistir a nossa terceira aula. Amém, meu querido? Sobre esse mesmo assunto que é a lição de número 10. Que Deus abençoe a todos e eu te aguardo e te espero para o próximo, terceiro e último vídeo. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, no nome de Jesus.